da Associação Tocando em Frente, o canal onde você encontra diversos livros com acesso fácil e gratuito. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos à leitura? Parte 42. O cardeal Vittorio imprimiu ao rosto uma expressão de ansiedade. Meu caro general, não se refere a Roma, com certeza. Ah, não. Roma, com sua história, suas obras de arte inestimáveis. Se trouxer soldados para dentro das 7 colinas, haverá luta, destruição. Eu lhe suplico, não faça isso. O general Calcerin parecia contrafeito. Espero que as coisas não cheguem a esse ponto, eminência. Mas também prestei um juramento. Também obedeço a ordens. Terei de agir de acordo com a vontade de meu Führer. Mas Vossa Excelência tentará por nós, não é verdade, Herr General? Por favor, é preciso. Estive em Atenas há alguns anos, acudiu rapidamente o arcebispo Ralph, inclinando-se para a frente, com os olhos encantadoramente arregalados, um anel de cabelo caído sobre as sobrancelhas. Percebendo o efeito que produzia no general, usou sem escrúpulo. Vossa Excelência já esteve em Atenas? Já estive, disse o general em tom seco. Então estou certo de que conhece a história. De como homens de tempos relativamente modernos destruíram edifícios no topo da Acrópole. Herr General, Roma está como sempre foi. É um monumento a 2000 anos de cuidados, atenção e amor. Por favor, eu lhe suplico, não ponha Roma em perigo. O general olhou para ele com surpresa e admiração. O uniforme lhe assentava muito bem, mas não melhor do que a batina, com o seu toque de púrpura imperial, assenta ao bispo Ralph. Ele também tinha jeito de soldado, um corpo magro e belo de soldado, e um rosto de anjo. Assim deveria ter sido o arcanjo Miguel, não um suave e alicebo da renascença, mas um homem perfeito que principiava a envelhecer, que amara Lúcifer, combatera-o, banira Adão e Eva, matara a serpente e ficava à mão direita de Deus. Saberia ele qual era o seu aspecto? Ali estava um homem que precisava ser lembrado. Farei tudo o que puder, Excelência, prometo-lhe. Reconheço que até certo ponto a decisão é minha. Sou, como deve ser, um homem civilizado, mas Vossa Excelência Reverendíssima está me pedindo muito. Se eu declarar Roma cidade aberta, não poderei mandar para os ares as suas pontes nem converter seus edifícios em fortalezas, e isso talvez redunde em detrimento da Alemanha. Que garantias terei de que Roma não pagará com alevosias a bondade que eu usar para com ela? O cardeal Vittorio mordeu os lábios e fez ruídos de beijo para sua gata, que era agora uma elegante siamesa. Sorriu gentilmente e olhou para o arcebispo. Roma nunca pagaria a bondade com a traição, Herr General. Estou certo de que quando tiver tempo para visitar os veraneantes de Castel Gandolfo, Vossa Excelência receberá as mesmas garantias. Aqui, Kensi, minha namorada. Que linda garota é você! As suas mãos apertaram no regaço escarlate, acariciando-a. Um animal incomum, eminência. Uma aristocrata, Herr General. Tanto o arcebispo quanto eu temos nomes antigos e veneráveis, mas ao lado da linhagem dela, as nossas não são nada. Agrada-lhe o nome? Quer dizer flor de seda em chinês. Adequado, não é mesmo? O chá chegara. Estava sendo arrumado. Permaneceram todos em silêncio até a irmã leiga sair da sala. Vossa Excelência não lamentará a decisão de declarar Roma cidade aberta, disse o arcebispo Ralph com um sorriso melífluo ao novo senhor da Itália. Em seguida, voltando-se para o cardeal, deixou cair por terra todo o seu charme, como um manto que tivesse despido, por desnecessário, no trato com aquele homem tão querido. Vossa Eminência pretende ser mãe ou eu faço as honras? Mãe? Perguntou o general Kesselring, atônito. Riu-se o cardeal de Contini Vercesi. É uma piadinha de celibatários. Chamamos mãe aquele que serve o chá. Um modo de dizer em inglês, Herr General.
Nessa noite, o arcebispo Ralph sentiu-se cansado, inquieto, nervoso. Parecia não estar fazendo nada para ajudar a acabar com aquela guerra, senão regatear a preservação de antiguidades, e acabara abominando a inércia vaticana. Embora fosse conservador por natureza, às vezes a cautela e a lentidão dos ocupantes das mais altas posições da igreja desagradavam-lhe sobremodo. Tirando as freiras e os padres humildes, que faziam às vezes de criados, havia semanas que ele não falava com uma pessoa comum. Alguém que não tivesse um interesse político, espiritual ou militar pessoal. A própria oração parecia chegar-lhe menos facilmente nesses dias, e Deus se diria a muitos anos-luzes de distância, como se houvesse se retirado a fim de dar às suas criaturas humanas plena liberdade para destruir o mundo que fizera para elas. O que ele precisava, pensou, era de uma boa dose de média e fi, ou uma boa dose de alguém que não estivesse interessado no destino do Vaticano nem de Roma. Sua Excelência Reverendíssima desceu a escada particular para a grande Basílica de São Pedro, onde suas andanças sem destino o tinham levado. As portas da igreja se fechavam nesses dias assim que anoitecia, sinal da paz cheia de apreensões que pairava sobre Roma, mais eloquente que as companhias de alemães de uniforme cinzento que marchavam pelas ruas da cidade eterna. Um brilho tênue, fantasmagórico, iluminava a ábside ampla e vazia. Seus passos ecoaram surdamente no chão de pedra enquanto ele andava, parava e se fundia com o silêncio ao ajoelhar-se diante do altar-mor para depois recomeçar. A certa altura, entre o ruído do impacto de um pé e o seguinte, ouviu um respirar convulsivo. A lanterna em sua mão iluminou-se. Dirigiu o feixe de luz no rumo do som, menos assustado que curioso. Aquele era o seu mundo, podia defendê-lo seguro contra o medo. O raio luminoso deteve-se no que se tornara aos seus olhos a mais bela peça de escultura de toda a criação, a Pietà de Michelangelo. Abaixo das figuras inanimadas, postas sobre a base do pedestal, outro rosto, feito não de mármore, mas de carne, surgiu-lhe ensombrado e cadavérico. Tchau, disse Sua Excelência Reverendíssima, sorrindo. Não houve resposta, mas ele notou que os trajos eram os de um soldado alemão de infantaria da mais baixa classe, seu homem comum. O fato de ser alemão pouco lhe importava. Wie geht's? Perguntou sorrindo ainda. Um movimento fez o suor rebrilhar de repente, apesar da sombra, numa testa ampla e intelectual. Du bist krank? Perguntou ele então, imaginando que o rapazinho, pois não era mais que um rapazinho, talvez estivesse doente. Chegou-lhe, afinal, a voz do outro. Nein. O arcebispo Ralph colocou a lanterna no chão, adiantou-se, pôs a mão debaixo do queixo do soldado e ergueu-a a fim de olhar para os olhos escuros, mais escuros na escuridão. O que aconteceu? Perguntou em alemão e riu-se. Pronto, continuou ainda em alemão. Você não sabe, mas essa tem sido minha principal função na vida, perguntar às pessoas o que aconteceu. E deixe-me dizer-lhe, é uma pergunta que me valeu muita encrenca no meu tempo. Vim rezar, disse o rapazinho com voz demasiado profunda para a idade e pronunciando o sotaque bávaro. E ficou preso aqui dentro? Fiquei, mas não é disso que se trata. Sua Excelência Reverendíssima pegou a lanterna. Bem, você não pode passar a noite aqui e não tem a chave das portas. Venha comigo. Recomeçou a andar na direção da escada particular que conduzia ao Palácio Papal, falando com voz lenta e suave. Na verdade, também vim rezar. Graças ao seu alto comando, tive um mau dia. Isto é, até agora. Esperemos que os guardas do Santo Padre não suponham que fui preso, mas vejam que sou eu quem o escolta e não o contrário. Depois disso, caminharam por mais 10 minutos em silêncio, percorrendo corredores, atravessando pátios e jardins, cruzando vestíbulos, subindo escadas.
O alemãozinho não parecia ansioso por deixar o seu protetor, pois andava rente com ele. Por fim, Sua Excelência abriu uma porta e introduziu o garoto extraviado numa saleta de estar, parca e modestamente mobiliada. Acendeu uma lâmpada e fechou a porta. Os dois ficaram a olhar um para o outro. O soldadinho alemão viu um homem muito alto, com um belo rosto e olhos azuis e discernentes. O arcebispo Ralph viu uma criança a envergar a farda que toda a Europa achava terrível e aterradora. Uma criança. Não teria mais que 16 anos, com certeza. De altura média e juvenilmente magro, possuía uma constituição que prometia um corpo grande e forte e braços muito compridos. O feitio do rosto, italianizado, moreno e patrício, era muito atraente. Olhos grandes, castanho escuros, longos cílios negros, cabeça magnífica aureolada de cabelos pretos e ondeados. Afinal de contas, não havia nele nada de usual nem comum, ainda que o seu papel fosse um papel comum. E como ansiasse por conversar com um homem médio comum, Sua Excelência Reverendíssima sentiu-se interessado. Sente-se, disse ao menino, dirigindo-se a uma arca e dela tirando uma garrafa de vinho Marsala. Despejou um pouco do vinho em 2 copos, deu um deles ao rapazinho e levou o outro até uma poltrona de onde poderia observar, a seu bel prazer, o rosto fascinante. Já estão recrutando crianças para lutar por eles? Perguntou, cruzando as pernas. Não sei, disse o menino. Eu estava num orfanato, de modo que logo seria recrutado de qualquer maneira. Como se chama, rapaz? Rainer Merlin Hartheim, respondeu o garoto, pronunciando com grande orgulho. Magnífico nome, disse o padre gravemente. E não é? Eu mesmo escolhi. Chamavam-me de Rainer Schmidt no orfanato, mas quando fui para o exército, troquei-o pelo nome que sempre desejei. Você era órfão? As irmãs me chamavam de filho do amor. O arcebispo Ralph procurou não sorrir. Agora que perdera o medo, o menino revelava muita dignidade e domínio de si mesmo. Mas o que era que o havia assustado? Não ser encontrado ou ver-se fechado na basílica? Por que estava tão amedrontado, Rainer? O menino bebericou o vinho com extremo cuidado e ergueu a vista com uma expressão de prazer. Bom, é doce. E instalou-se mais confortavelmente na poltrona. Eu queria ver São Pedro, porque as irmãs costumavam falar nele e mostrar-nos nas fotografias. Por isso, quando nos mandaram para Roma, fiquei contente. Chegamos aqui esta semana. Assim que pude, vim para cá. Franziu o senho. Mas não foi como eu esperava. Julguei que me sentiria mais perto de Nosso Senhor, por estar na sua igreja. Em vez disso, só vi uma coisa enorme e fria. Não o senti. O arcebispo Ralph sorriu. Eu sei o que você quer dizer. Mas acontece que São Pedro não é realmente uma igreja. Pelo menos no sentido em que o é a maioria das igrejas. São Pedro é a igreja. Lembro-me de que levei muito tempo para acostumar-me a isso. Eu queria rezar por 2 coisas, disse o menino, acenando com a cabeça para indicar que ouvira, mas que não ouvira o que desejava ouvir. Pelas coisas que o amedrontam, Rainer? Pensei que o fato de estar em São Pedro poderia ajudar. O que é que o amedronta, Rainer? Que decidam que eu sou judeu e que meu regimento seja mandado para a Rússia. Entendo. Não admira que esteja amedrontado. Existe realmente a possibilidade de que decidam que você é judeu? Olhe para mim, disse o menino simplesmente. Quando estavam tomando nota das informações a meu respeito, disseram que teriam de averiguar. Não sei se podem ou não, mas acredito que as irmãs saibam mais a meu respeito do que me contaram. Se souberem, não divulgarão o que sabem, afirmou Sua Excelência Reverendíssima confortadoramente. Elas compreenderão por que estão sendo interrogadas. Acha realmente isso? Tomara que seja assim. A ideia de ter sangue judeu nas veias o perturba?
O que meu sangue é não tem a mínima importância, respondeu Rainer. Nasci alemão, e é essa a única coisa que me importa. Só que eles não veem o caso desse jeito, não é assim? É. E a Rússia? Agora não há necessidade de preocupar-se com a Rússia. Afinal de contas, você está em Roma, na direção oposta. Hoje cedo ouvi nosso comandante dizer que poderíamos acabar sendo mandados para a Rússia. Parece que as coisas por lá não vão bem. Você é uma criança, disse o arcebispo Ralph de repente. Devia estar na escola. Eu não estaria mesmo de qualquer jeito. O menino sorriu. Já fiz 16 anos, de modo que estaria trabalhando. Suspirou. Mas teria gostado de continuar frequentando a escola. Aprender é importante. O arcebispo Ralph principiou a rir, depois se levantou e tornou a encher os copos. Não ligue para mim, Rainer. Não estou sendo muito sensato. São só pensamentos, um depois do outro. Esta é a hora que reservo para eles, os pensamentos. Não sou grande coisa como anfitrião, não é verdade? Você é boa praça, concedeu o menino. Muito bem, disse Sua Excelência Reverendíssima. Defina-se, Rainer Moerling Hartheim. Um orgulho curioso estampou-se no rosto do jovem. Sou alemão e católico. Quero fazer da Alemanha um lugar onde raça e religião não signifiquem perseguição e pretendo consagrar minha vida a essa finalidade, se viver. Rezarei por você, para que viva e seja bem-sucedido. É mesmo? Perguntou o menino acanhado. Rezaria por mim pessoalmente, dizendo meu nome? É claro. Em verdade, você me ensinou alguma coisa. Que no meu ofício só existe uma arma à minha disposição, a oração. Nem tenho outra função. Quem é você? Perguntou Rainer, a quem o vinho principiava a fazer pestanejar, sonolento. Sou o arcebispo Ralph de Bricassart. Pensei que fosse um padre comum. Sou um padre comum, nada mais. Pois vou propor-lhe um trato, acudiu o menino com os olhos faiscantes. Reze por mim, padre, que se eu tiver tempo suficiente para conseguir o que desejo, voltarei a Roma a fim de mostrar-lhe o que as suas orações tiverem conseguido. Os olhos azuis sorriram com ternura. Feito, é um trato. E quando você vier, eu lhe direi o que acho que aconteceu às minhas orações. Levantou-se. Fique aí mesmo, seu politiquinho. Vou ver se arranja alguma coisa para você comer. Os dois conversaram até que a aurora repontou em torno dos domos e campanários e as asas dos pombos ruflaram do lado de fora da janela. Depois o arcebispo conduziu o hóspede pelas salas públicas do palácio, observando-lhe com deleite o terror respeitoso, e fê-lo sair para o ar fresco e frio da manhã. Embora ele não soubesse, o menino de nome esplêndido iria com efeito para a Rússia, carregando consigo uma lembrança estranhamente suave e tranquilizadora, a de que em Roma, na própria igreja de Nosso Senhor, um homem rezava por ele todos os dias pelo nome. Na ocasião em que a 9ª divisão se aprontava para embarcar com destino à Nova Guiné, já estava tudo acabado, menos a operação de limpeza da área. Desapontada, a divisão mais seleta da história militar australiana só poderia esperar que ainda houvesse alguma glória a conquistar em outra parte, caçando os japoneses e obrigando-os a bater em retirada através da Indonésia. Guadalcanal desfizera todas as esperanças japonesas concentradas no avanço sobre a Austrália. E, todavia, como os alemães, eles cediam terrenos amargurados e ressentidos. Embora os seus recursos estivessem lastimosamente no fim e seus exércitos fracassassem por falta de suprimentos e reforços, eles obrigavam os americanos e australianos a pagar caro cada centímetro de solo reconquistado. Em sua retirada, os japoneses abandonaram Buna, Gona, Salamaua e subiram pela costa setentrional até chegar a Lae e Finschhafen. No dia 5 de setembro de 43, a 9ª Divisão desembarcou a leste de Lae.
Fazia calor, a umidade atingira 100% e chovia todas as tardes, embora a chuva só fosse esperada dali a 2 meses. A ameaça de malária significava que todo mundo tomava atabrine e as pastilhazinhas amarelas produziam um terrível mal-estar, como se a pessoa já tivesse adquirido a moléstia. A umidade constante significava botas e meias permanentemente úmidas. Os pés tornavam-se esponjosos. A carne entre os dedos, cheia de feridas, sangrava. As picadas de mosquitos e outros insetos inflamavam e ulceravam. Em Porto Moresby tinham visto o estado lastimável dos nativos da Nova Guiné. E se estes não podiam suportar o clima sem contrair o bobo, o beriberi, a malária, a pneumonia, as moléstias crônicas da pele e sem ficar com o fígado e o baço dilatados, eram bem menores as esperanças em relação ao homem branco. Havia também sobreviventes de cocóda em Porto Moresby, vítimas não tanto dos japoneses quanto da própria Nova Guiné. Descarnados, ulcerados, delirantes de febre. Um número 10 vezes maior de combatentes morrera de pneumonia a 2.700 metros de altitude, num frio enregelante, usando um fino tecido tropical que se diria herdado dos japoneses. Lama úmida e gordurosa, florestas sobrenaturais que brilhavam com uma luz fria, pálida e espectral, depois do escurecer, em razão de fungos fosforescentes, íngremes subidas sobre um entrelaçamento nodoso de raízes expostas, o que significava que bastava um homem erguer a vista por um segundo para transformar-se no alvo fácil de um atirador de tocaia. Tudo tão diferente da África do Norte. A nona não se sentia aborrecida por haver participado das 2 batalhas de Alamein, em vez de lutar na trilha de Kokoda. Lai era uma cidade litorânea no meio de prados densamente semeados de matas, longe dos 3.300 metros de altitude do interior do país, e muito mais salubre como campo de batalha do que Kokoda. Umas poucas casas europeias, uma bomba de gasolina e uma coleção de choças nativas. Só isso. Os japoneses, intrépidos como sempre, porém reduzidos em número e empobrecidos, estavam tão alquebrados pela Nova Guiné quanto os australianos que vinham combatendo, e eram igualmente atormentados pelas doenças. Depois do material bélico maciço e da extrema mecanização da África do Norte, os componentes da nona estranhavam a total ausência de morteiros e canhões de campanha. Apenas canhões Owen e fuzis, com baionetas caladas o tempo todo. James e Patsy gostavam da luta corpo a corpo, gostavam de entrar juntos na refrega, defendendo-se um ao outro. Embora fosse, sem dúvida, uma humilhação terrível depois do Africa Corps. Homenzinhos amarelos, todos uns tampinhas de óculos e dentes salientes, ou pelo menos assim pareciam. Não tinham, de forma alguma, o garbo marcial de outros soldados. 2 semanas depois que a nona desembarcou em Lai, já não havia japoneses. Para a primavera da Nova Guiné, o dia era muito bonito. A umidade caíra 20 pontos, o sol brilhava num céu repentinamente azul, em lugar do eterno branco enfumaçado, e a linha divisória de águas erguia-se verde, purpurina e lilás, além da cidade. Relaxara-se a disciplina. Todos pareciam estar tirando o dia de folga para jogar cricket, passear, provocar os nativos no intuito de fazê-los rir e mostrar as gengivas vermelhas e desdentadas, resultado do hábito de mascar noz de areca. Jim e Patsy estavam passeando fora da cidade pelo capim alto que lhes recordava Drógueda, pela mesma cor branca e castanha e pelo mesmo comprimento depois de uma época de chuvas pesadas. Agora não demorará muito para voltarmos, Patsy, disse James. Pusemos os japas para correr e os botes também.
Voltaremos para casa, Patsy. Voltaremos para a Drógueda. Mal posso esperar. É, disse Patsy. Caminhavam ombro a ombro, muito mais próximos um do outro do que o permissível entre homens comuns. Tocavam-se às vezes um ao outro, não conscientemente, mas como um homem toca o próprio corpo, a fim de aliviar uma coceira sem importância ou assegurar-se, num movimento impensado, de que ela ainda está lá. Como era gostoso sentir no rosto o sol autêntico em lugar de uma bola derretida numa sauna. De quando em quando, levantavam os narizes para o céu, abriam as narinas para aspirar o cheiro da luz quente do capim, tão parecido com o de Drógueda, e sonhar que estavam de volta à fazenda, caminhando na direção de Mauilga no aturdimento do meio-dia, deitando-se ali e ali ficando durante os piores momentos do calor, lendo um livro. Rolando no chão, sentindo a terra amiga e bela através da pele, percebendo um vasto coração a bater debaixo de algum lugar, como bate o coração materno para o bebê adormecido no útero. Jeans, olhe, um periquito de Drógueda, exclamou Patsy, tão impressionado que se esqueceu de que não costumava falar. É possível que os periquitos também fossem nativos da região de Lai, mas a atmosfera do dia e a lembrança inesperada do lar desencadearam de súbito uma alucinada exultação em Patsy. Rindo, sentindo as cócegas que o capim lhe fazia nas pernas nuas, saltou atrás do periquito, arrancando o chapéu desabado e desmantelado da cabeça e agitando, como se realmente acreditasse poder capturar o pássaro que desaparecia. Sorrindo, Jeans continuou a contemplá-lo. Ele estaria talvez a uns 20 metros de distância, quando a metralhadora cortou o capim, retalhou e espalhou à sua volta. Jeans viu o irmão erguer os braços e viu-lhe o corpo rodopiar, de sorte que os braços pareciam estendidos numa súplica. Da cintura aos joelhos era só sangue, sangue brilhante, sangue de vida. Patsy, Patsy! Berrou Jeans, que sentia as balas em todas as células do próprio corpo, sentindo-se refluir, morrer. Suas pernas abriram-se num passo enorme. Ele ganhou impulso para correr, mas a cautela militar levou a melhor e o fez mergulhar de ponta cabeça no capim, no momento em que a metralhadora voltava a pipocar. Patsy, Patsy, você está bem? Gritou estupidamente depois de ter visto todo aquele sangue. No entanto, coisa incrível, ouviu uma resposta fraca. Estou. Centímetro por centímetro, Jeans arrastou-se para a frente, através da relva fragrante, prestando atenção ao vento, ao farfalhar do próprio avanço. Quando alcançou o irmão, encostou a cabeça no ombro nu e desatou a chorar. Deixe de bobagem, disse Patsy. Ainda não morri. Como está isso? Perguntou Jeans, puxando o short empapado de sangue para a carne ensanguentada tremendo. Seja como for, não me sinto como se fosse morrer. Homens foram surgindo em torno deles. Os jogadores de cricket ainda usavam defesas das pernas e as luvas. Alguém voltou para buscar uma padiola e o resto se ocupou de silenciar a metralhadora, no extremo oposto da clareira, com uma crueldade um pouco maior que a normal, pois todos gostavam muito de arco. Se alguma coisa lhe acontecesse, Jeans nunca mais seria o mesmo. Era um belo dia. Fazia muito tempo que o periquito se fora, mas outros pássaros gorjeavam e pipilavam sem medo, silenciados apenas pela batalha real. Patsy teve muita sorte, disse o médico a Jeans algum tempo depois. Deve haver pelo menos uma dúzia de balas dentro dele, mas a maioria se enfiou nas coxas. As 2 ou 3 que atingiram pontos mais altos parecem ter se encastoado no osso pélvico ou no músculo. Pelo que pude julgar, os intestinos estão intactos e a bexiga também. A única coisa é o quê? Interrompeu Jeans com impaciência. Ainda estava tremendo e tinha a boca orlada de azul. É muito difícil dizer qualquer coisa com absoluta certeza a esta altura dos acontecimentos, pois não sou nenhum cirurgião de gênio, como alguns que há em Moresby. Eles sim poderão dizer a você muito mais do que eu.
mas a uretra foi danificada, como foram danificados muitos nervinhos do períneo. Estou convencido de que será possível remendá-lo e deixá-lo como novo, com exceção talvez dos nervos. Infelizmente, é muito difícil remendar os nervos. O médico limpou a garganta. O que estou tentando dizer é que ele talvez nunca mais tenha muita sensibilidade na região genital. James deixou pender a cabeça e olhou para o chão através de uma cortina de lágrimas. Mas pelo menos está vivo, disse por fim.